E aí, galera do Retagro, beleza? Algo que eu estou aqui, ó, estou com o Rafael Moraes. Se vocês não lembram dele, fizemos um podcast sobre pitaia, sobre fruticultura no geral e demos uma ênfase maior na pitaia. E estamos aqui, ó, na propriedade dele para mostrar na prática o cultivo, né, e a questão de polinização. Então esse podcast é mais como uma visita técnica para você, produtor, quem sabe, que queira produzir pitaia, ficar ligado, que tenho certeza que esse podcast vai ser arrebentar, viu? Não, meu amigo Rafael, estão aqui na sua propriedade e fala um pouco onde está localizado sua propriedade e um pouco geral do que encontramos por aqui. É isso aí, João. A gente está aqui situado no Brejo, uma zona de transição entre o Brejo e o Agreste paraibano, tá? Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. Eu decidi implantar o cultivo da pitaia aqui em 2018, comecei com poucas mudas, aí, em torno de 20 mudas, e aos poucos eu fui aprendendo sobre a cultura, aprendendo mais sobre o manejo, e a gente tem hoje uma área um pouco maior, mais ou menos 200 plantas, 200 tutores na verdade, né, e a gente vai falar, explicar que dão mais plantas por hectare, e graças a Deus está tudo fluindo muito bem, e nós vamos mostrar um pouquinho da nossa experiência com cultivo convencional, um tutor, um cultivo com tutores vivos, várias ideias que a gente teve, foi criando ao longo do tempo, e a gente conseguiu trabalhar da melhor forma possível na nossa realidade. Se ligaram aí como é a pegada desse podcast, então fica aí, galera, que vai ser de arrebentar, viu? E aí, galera, então, para todo produtor, né, a gente sabe que o primeiro passo é numa escolha de uma boa muda, não só da pitaia, como de outras frutíferas também. Eu acho que na pitaia, eu até pergunto para Rafael, né, que existe 2 métodos, né, Rafael, de se produção de pitaia, né, isso, pela semente e pela estaca, né? Isso. Nesse caso, fala um pouquinho aí sobre a diferença de cada uma, né, os benefícios de cada uma. Bom, como toda planta, a maioria das plantas, na verdade, ela pode ser propagada por sementes. Qual o problema da propagação por semente? Que geralmente a propagação por semente vai te dar um prazo, um período de juvenilidade, que é o período em que a planta não está reprodutiva, né, com seu potencial reprodutivo já ativo, e isso vai fazer com que essa planta cresça durante um bom tempo e não produza. A literatura cita que pitaia pode ter aí de 7 a 10, 15 anos, em algumas literaturas você encontra que ela tem esse período de juvenilidade, ou seja, a partir da semente, a planta só começará a se tornar reprodutivamente ativa, ou seja, produzir flor e consequentemente fruto, depois de 7 a 10 anos. Tá? E isso para quem vai implantar um plantio comercial não é interessante, o mais interessante é que ela já seja ativamente, produza frutos, né, já seja reprodutivamente ativa, e aí a gente consiga obter frutos o mais rápido possível, até porque em torno de 2 anos a gente já começa a colher a pitaia. No caso da forma estaca, né? Aí seria a vegetativa, né? A propagação vegetativa, ela vai ter a vantagem de eliminar esse período de juvenilidade, ou seja, vai fazer com que a planta já comece a reproduzir. Tanto é que essa época do ano a gente vai falar um pouquinho, ela não é a época ideal para fazer a colheita de estacas para muda, porque a planta está em fase, em período reprodutivo, então ela está emitindo floração, na verdade, botões florais, e é muito provável que quando a gente retire uma estaca como essa e faça o plantio, essa estaca ela venha a produzir gemas com flores e não com brotações, com galhos, que seria o ideal. Bacana, né, gente? Então, bora lá, Rafael, mostrar para o pessoal como se obtém uma estaca, né, uma estaquia de qualidade aí para o produtor estar fazendo o seu plantio e produzir bons frutos. Beleza. Olhando para essa planta aqui, João, a gente tem que pensar primeiro no que seria o galho melhor para produzir aquela melhor muda. Tá? O interessante é em galho que já produziu fruto, né? Normalmente você vai ver um galho como esse aqui, ó, que já produziu um fruto, ó, um fruto já foi colhido nesse galho, por exemplo. Aí a gente vai ter esse galho, como é um galho que já produziu fruto, provavelmente é um galho de mais de um ano. Então você vai encontrar nas pitaias os galhos novos, que são os galhos do ano, foram produzidos, cresceram naquele ano, e os galhos de mais de um ano. São os galhos que já estão naquela planta, são os cladóides que já estão naquela planta há mais de um ano. Então esses cladóides mais velhos são os mais interessantes para a produção de mudas. Outro detalhe, na retirada da estaca, obviamente, quanto maior a estaca, melhor, porque ela vai ter mais reserva, vai chegar mais rapidamente ao topo do tutor, a gente vai explicar isso depois, e também ela vai conseguir ter um enraizamento melhor. Então, na hora da seleção da estaca, você vai procurar primeiro os galhos que são
os galhos de mais de um ano. Então, por exemplo, esse galho aqui, ó, é um galho já robusto, já saudável, está limpo. Ele tem uma pequena mancha, uma cicatriz, mas nada que prejudique o desenvolvimento dele. Diferente desses galhos novos aqui, que são galhos do ano. São galhos desse ano produzidos, cresceram esse ano, na verdade em 2022, né? Mas esses galhos são muito jovens ainda para a produção de mudas. Na hora da seleção, do corte do galho, é interessante que você utilize o galho o quanto mais longo possível, para você melhor, só que quanto mais longo for o galho, menor é a quantidade de mudas que você consegue produzir. Então, normalmente a gente secciona nessa interseção aqui, ó. Então, nessa região em que é esse estreitamento do cladoide, onde se faz a coleta dessa estaca, tá? E é essa região que vai enraizar quando a gente fizer o plantio da muda. Então, normalmente a gente vai colher ela aqui. Vou usar ela aqui só de exemplo para vocês. Vai colher, deixando aqui uma porção dela. E aqui está a estaca. Obviamente, quanto mais longa a estaca for, sem que haja uma segunda interseção no meio dela, melhor para a produção da muda. Nessa altura dessa aula técnica de Rafael aí, dando para vocês sobre pitaia, né, surgiu até uma dúvida, vou até perguntar para Rafael, sobre a questão das estacas e das mudas que ele obtém aqui na propriedade. Rafael, atualmente se vende mudas, estacas de pitaia, você vende produtor? Me fala aí um pouco sobre essa questão assim, até mesmo de economia das mudas, porque é bem comum você ver vendas de mudas de laranja, né, de mangueiras, entre outras frutíferas. Na pitaia é comum essa venda de mudas ou não? Como a forma de plantio o mais interessante seria por estaquia, o ideal é você buscar mudas com um produtor que já tem, ou com um viveiro certificado ou de origem idônea, né? A gente tem sempre que se preocupar com o material de origem, e também com a sanidade desse material. Geralmente vai procurar-se ou um produtor ou um viveiro nesse sentido. O que é muito comum também em relação à muda é dessa muda ela ser produzida no saquinho, sabe? Então ela vem, é colocada num saquinho aqui, é enraizada no saquinho e depois levada para o plantio. Nesse caso a gente tem geralmente problema com transporte, né? No saquinho ela ocupa um grande espaço, é mais difícil de transportar, e num menor espaço você consegue transportar 10 vezes mais mudas do que ela no saquinho. E a pitaia não tem nenhum problema de enraizamento na produção, no plantio, na verdade. Então, eu levando a estaca nua desse jeito, recém-colhida, precisa fazer uma cura aqui, esperar esse tecido cicatrizar, mas aí a gente consegue que haja um bom enraizamento no campo também, que foi como eu fiz a maior parte do plantio de pitaia aqui, toda plantada com a estaca, sem enraizar. No caso da comercialização de mudas, aqui na propriedade, na Pitaia da Roça, a gente comercializa mudas. É óbvio que ainda não é época, né? A gente está em época de produção, a época ideal para plantio e para colheita das mudas seria ali em torno de maio, junho, julho, né? Não pode ir muito para o final do período chuvoso, porque aí o produtor não vai ter água suficiente para plantar, a não ser que ele irrigue. Tá? Mas geralmente aí nessa fase final do período depois da colheita, depois da finalização da colheita, um pouquinho depois a gente começa a colher as mudas. Então, se tiver algum produtor nos assistindo, tiver interesse, qual é o Instagram que pode entrar em contato? Pode entrar em contato pelo Instagram Pitaia da Roça, e lá tem os contatos, tem sempre tem postagem de tudo que a gente está fazendo aqui na propriedade. Isso aí, gente, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o Instagram aí da Roça, Pitaia da Roça, mas vamos começar, né? Vamos fazer o plantio agora, que é muito interessante para você saber, porque o plantio é uma etapa, vamos dizer assim, crucial e importante para qualquer frutífera, né? É no plantio que realmente vamos ter boas produções, não é isso, Rafael? Bom, é isso. Escolher uma boa muda é extremamente importante, mas plantar ela da melhor forma possível também é muito importante, senão você vai perder aquela muda de qualidade que você tem. Então, se a gente vier nesse tutor aqui, ó, rapidinho a gente vai ver aqui essa pitaia, que é aquele cladoide, aquele primeiro cladoide que a gente mostrou, tá? É uma muda boa, ela não está enraizada, ó, veja que é uma muda que não está enraizada. Com o preparo da cova com matéria orgânica, na maioria dos casos, apenas com matéria orgânica já é suficiente para que a pitaia ela
se desenvolva bem, você vai apenas encostar essa pitaia aqui no solo, aprofundando aí cerca de 2 centímetros, 3 centímetros, sem muito aprofundamento, tá certo? E fazer amarrio dessa pitaia. Então, pedir ajuda para o João segurar o cladóide, ele vai passar ela e vai dar o nó ali, ó. Geralmente, a gente utiliza, eu tenho utilizado essa fita plástica, tá? Porque ela diminui problemas de corte, né, da própria fita, do próprio barbante aqui, a pitaia. Se arrochar demais, ela corta. Pode arrochar, João. Porque normalmente a gente, em outras culturas, já tem a experiência de utilizar o barbante de sisal. E ele se degrada com o tempo, sozinho, sem precisar trocar, sem precisar vir recolher esse material que às vezes fica no campo. Só que a gente tem um problema com o material de sisal, que ele geralmente corta o cladóide com o tempo. E esse barbante plástico aqui, ele tem nos dado um melhor resultado. Tá certo? É importantíssimo amarrar ela bem firme. A gente está amarrando junto com outra planta aqui, mas amarrar ela de forma bem firme para que ela se desenvolva. E no crescimento, a gente vai mostrar essas raízes adventícias. O desenvolvimento da pitaia, ela vai começar a emitir brotações. É interessante que você retire essas brotações que vão surgindo aqui na lateral, de preferência a uma brotação mais apical aqui, que vai chegar rapidamente ao topo. E você vai ver que, se ela estiver bem situada e bem nutrida, vai começar a surgir essas raízes adventícias que vão ajudando o galho da pitaia a se fixar melhor no tutor. É bacana, Rafael, e é bom frisar, né? Eu acho que para toda agricultura a gente recomenda-se, né, fazer uma análise de solo, né? Não sei se para a pitaia existe uma recomendação técnica de adubação para ela, mas eu vi que é bem simples plantar pitaia, né? Eu até me surpreendi, eu achava que tinha que enterrar mais ela, mas eu tô vendo que é só deixar ela um pouco, né? Só um suporte ali, só para ter o contato. Se a gente enterrar mais a pitaia, normalmente essa parte que vai ficar enterrada, ela vai apodrecer, sabe? E a pontinha lá do cladóide é de onde geralmente vão sair as raízes. Não vai sair raiz aqui do meio. Dificilmente vai sair raiz do meio, até porque o cladóide vai apodrecer dentro do solo. Então ela vai ficar muito profunda, e o sistema radicular da pitaia geralmente está em torno de 5 centímetros de profundidade. Ele não se aprofunda muito. Então por isso que a gente planta a pitaia dessa forma mais superficial. É óbvio que aqui a gente precisaria de uma palhada. Tá chovendo, tá bem úmido. Não vou aplicar palhada agora, mas uma cobertura morta aqui, principalmente nos períodos de estiagem, é extremamente interessante. E já é o suficiente, um estercozinho, né? Esterco, pode ser bovino, pode ser cama de frango, por exemplo. Eu já utilizei cama de frango, me deu um resultado até melhor que o esterco bovino, mas aí depende muito da oferta que tem no mercado, né, de você encontrar esse material no mercado, e também de preço, né? Às vezes você tem que avaliar o que vale a pena financeiramente, mas os dois dão um ótimo resultado em relação ao crescimento da pitaia. Exatamente, minha gente. E não esquecendo de fazer análise de solo, se houver uma correção para ser feita, tem que ser feita, né? Isso aí é para toda a agricultura. Então é isso, vamos para o próximo passo aí e fique ligado aí. Antes do plantio, Rafael acho que vai falar melhor sobre a questão do tutor, né? O tutor é muito importante para a pitaia. A gente vê que ela tem que ter um tutor, não é isso, Rafael? E eu vejo que existe vários tipos de tutoramento, né? Então eu estou vendo aqui na propriedade de Rafael 2 tipos de tutoramento, né? Mas eu já vi em alguns casos, Rafael, que tem até um de estaca de alvenaria, né? Em algumas coisas até mais preparado, mas é claro que vai ter um custo maior para o produtor. Me conta um pouco esse tutoramento que você está fazendo aqui. Eu achei interessante também um tutoramento feito com uma outra planta, né? Isso é muito legal. Então me fala um pouco aí, Rafael, aqui na propriedade. Bom, quando a gente vai trabalhar com a pitaia, a gente precisa lembrar que ela é uma planta trepadeira, tá? A pitaia, normalmente, ela vai subir em outras árvores. Tem uma ali que dá até pra gente mostrar ela crescendo numa outra árvore, e até na própria gliricídia. Essa trepadeira, a gente pode usar diversas formas de condução para ela. Tanto o caso dos tutores, que a gente chama de palanques, como no caso de espaldeiras, como o maracujá, né? Que ela vai subir e se esparramar sobre um arame, é possível. No caso dos tutores individuais, que é a forma de condução que eu tenho utilizado na propriedade, a gente tem utilizado o tutor individual de madeira, no caso aqui sabiá, o pessoal chama de sanção do campo, e também com pneu, tá?
Então aqui a gente tem uma estaca de madeira, um murão de madeira, tá? Com 2 travas de madeira de lei, né? Porque ela precisa aguentar sol e chuva. E um pneu reciclado aqui, um pneu de moto usado, que vai servir para que essa planta se ramifique, abra sua copa aqui. Então ela vai ser plantada aqui no tronco, geralmente 2 plantas, uma de cada lado. Isso vai variar de acordo com a posição do sol, mas é interessante que elas não se sombreiem ao longo do dia, que elas recebam a mesma quantidade de luz. Elas vão crescer em haste única até em cima no topo desse tutor, e a partir daqui a gente pode fazer uma poda ou não, para que essa planta abra a sua copa. Outro método que a gente utiliza, né, foi inspirado no seu Edson, lá da Bahia, produtor orgânico, e ele plantou a pitaia na glericídia. Como eu tinha glericídia na propriedade, eu decidi testar em algumas plantas e terminei por adotar essa prática do cultivo em tutor vivo, no caso a glericídia, né, a planta glericídia, e a nossa área comercial hoje é toda plantada com o tutor vivo. Todas as mudas são na glericídia. Isso é bacana, né, Rafael? Porque se a gente for olhar direitinho, né, a glericídia entra como se fosse, se você tiver até uma criação em particular, pode estar entrando até com uma forragem de proteína para esses animais. Então, como se fosse um consórcio bem legal aí, que eu acho que tem bons resultados. Tanto quando você tira da pitaia, sombreia a questão dos animais, que vocês podem futuramente estar criando, e a folhagem da glicida para estar servindo de alimentação também, né? Existe aí um dilema sobre a questão do sombreamento da pitaia, né? Alguns pesquisadores falam que o sombreamento da pitaia é melhor, outros falam que ela a pleno sol produz melhor. Isso ainda necessita de mais estudos. Naturalmente, a pitaia é uma planta de subbosque, ou seja, ela cresce sobre a copa de outras plantas na natureza. Então, a gente espera que a pitaia sobre a copa de outra planta também produza tão bem quanto na natureza. É óbvio que a gente no campo precisa melhorar as condições do ambiente para que ela produza cada vez mais, que esse é o nosso objetivo, buscar mais produtividade com maior qualidade. Mas essa questão do próprio uso da planta, a gente pode usar ela tanto como fonte de matéria orgânica, né, reaproveitar a folhagem da glericídia como fonte de matéria orgânica, também como fonte de ração animal. Como você bem falou, a glericídia ela é uma boa fonte de proteína. Na maioria dos casos, a gente utiliza ela como cobertura morta ou como fonte de matéria orgânica para a cultura. Bacana, bora ver se tem por aqui. É fácil para a gente dar uma olhadinha. Já tem ali, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ó, que bacana. Essa aqui ainda tá novinha. Aqui a gente tem 2 exemplos. Aqui a gente tem esses 2 exemplos. Uma planta mais jovem, tá? Uma pitaia que foi plantada aqui o ano passado. A glericídia também do ano passado. Cresceu pouquinho ainda, enfrentou um período de estiagem, não tinha um sistema de irrigação nessa área. Então ela foi se desenvolvendo, está crescendo os galhos, a gente vai arqueando esses galhos para dar uma abertura melhor de copa e a pitaia vem aqui crescendo. E uma outra já mais velha, tá? Onde os galhos já estão formados. Então a gente vai separando alguns galhos da glericídia para que essa pitaia venha e produza sua copa, cresça sua copa aqui em torno desses galhos, e aí ela tem sustentação sem problema nenhum. Essa pitaia está bem segura nessa planta. Bacana. Eu acredito também, né, Rafael, que eu acho que fazendo dessa forma aí, ela vai durar um bom tempo, né? Porque aqui tem manutenção, né? Um outro inconveniente desses tutores é a manutenção do próprio tutor. Então a estaca de sabiá ela vai ter uma vida útil de em torno de 10 anos. Né? O eucalipto tratado, que também é muito utilizado, ele pode ter uma vida útil de 5 a 10 anos. Qual o problema do eucalipto tratado? Vocês viram anteriormente as raízes adventícias na pitaia. Então o eucalipto tratado, alguns produtores relatam que a planta não emite essas raízes adventícias no eucalipto tratado. Não estimula isso, né? A própria estaca de concreto, ela com o tempo, ela começa a se deteriorar porque você vai aplicando os fertilizantes, são sais, e muita água ali sempre ao redor ali daquele tutor, e aquela estaca ela vai se deteriorando ao longo do tempo, você vai precisar trocar. Então, mais ou menos com 10 anos você precisaria trocar esse tutor. Com a glericídia isso não vai acontecer. Ela vai estar, se você fizer o manejo bem, ela vai estar sempre viva, sempre se desenvolvendo e mantendo ali a sua estrutura de sustentação para a pitaia. Bacana. Como todas as frutíferas, né, existe poda, e pelo que pareça,
a pitaia também tem poda, não é isso, Rafael? A gente precisa fazer aí pelo menos 3 tipos de poda, né? A gente já falou sobre aquela poda de crescimento aqui para condução dessa muda em haste única, então os ramos laterais que forem surgindo aqui a gente vai eliminando. Quando essa muda chega aqui ao topo, então a gente vai ter a necessidade de podá-la aqui. Eu posso cortar essa muda aqui para estimular a emissão dessas brotações laterais que vão formar minha copa, que são as pernadas da planta. Ou eu posso fazer essa curvatura do cladóide, né, do galho da pitaia aqui, para que estimule nessa posição onde está a curvatura, isso dá para notar bem aqui, você vai ver nessa região foi estimulado o surgimento dessas brotações. Essas brotações vão crescer e vão formar a minha copa no futuro. Um outro tipo de poda que a gente pode fazer seria a poda de limpeza após a produção. Então, eliminar aqueles galhos mais velhos que já produziram. Aí vocês lembram que a gente comentou que na produção de mudas a gente precisa desses galhos mais velhos, que já produziram, com maior reserva. Então, geralmente, na poda de limpeza após a safra, a gente vai conseguir colher essas nossas mudas reutilizando esses galhos da poda. É isso. Eu tenho uma curiosidade, viu, Rafael? Eu não sei se... Enfim, aqui a gente vê que você disse que tem 2 possibilidades de fazer a poda. Ou deixar, ou curvar esse, vamos dizer assim, esse cladóide para estimular, né? Ou cortar. Mas você cortando não estimula mais as brotações laterais, não? Eu posso estimular maior número de brotações laterais, mas pelo fato dessa planta estar aqui no tutor vivo, eu preciso que ela mantenha alguma estrutura de sustentação nela, é porque essas raizinhas adventícias aqui, ó, não elas são forte. muito fininhas ainda. Eu prefiro fazer a curvatura e assim produzir do que eliminá-la, do que cortar ela e gerar essas brotações. Bacana. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre produção, a gente precisa pensar que todo fruto ele vem a partir de uma flor, tá? E na pitaia, cada uma gemazinha dessa aqui vai produzir, aqui já houve uma produção, é que vai produzir ou uma brotação ou um botão floral, tá? Uma única flor. Então aqui a gente tem exemplos de alguns botões florais, vocês estão vendo que tem algumas formigas aqui que na pontinha do botão floral existe um nectário, tá? Cada bractezinha dessa aqui tem um nectário. Isso exuda aqui um néctar e essas formigas, o próprio aripuá, ele ataca esse botão floral para consumir esse recurso e é a partir daqui que a gente vai ter o nosso fruto. Tá? Esse botão floral ele começa com a intumescência dessa gema, se desenvolve um botãozinho floral, depois ele vai alongar esse botão floral até a formação de uma flor. Bom, hoje a gente não tem nenhuma flor para abertura, essa daqui é a última flor que abriu ontem. Tá? Ela já está com essa posição decaída, porque ela já abriu. Então dá para ver aqui, por exemplo, em flores que abriram em dias anteriores, ó, que ela já murchou a parte da flor. Então tá só a região do ovário aqui, tá certo? O que vai acontecer? Essa flor, a partir do surgimento do botão floral, ela demora cerca de 25 a 30 dias para a abertura da flor, para a antese da flor. E a gente vai ver aqui dentro, ó, dá para ver, onde tem os estames e o filete dessa flor, onde desses estames vai sair o pólen, e esse pólen ele precisa ser levado aqui para essa estrutura feminina, que é onde vai ocorrer o crescimento do tubo polínico e vai até aqui no ovário gerar a polinização. O que a planta quer? A planta quer produzir seus descendentes, que são as sementes. Então o fruto ele só vai ser grande se houver muitas sementes, e só vai haver muitas sementes se houver um sucesso da polinização. Então, com o sucesso da polinização, a gente consegue ter um fruto de tamanho razoável, um tamanho bom comercialmente. Essas flores elas vão abrir só durante o período noturno. Então, a abertura começa ali em torno das 5 horas da tarde, 5h30, e vai até as 6, 7 horas da manhã. O momento em que esse pólen está mais disponível é em torno das 7 às 8 horas da noite, tá? 3 horas mais ou menos aí após a abertura dessa flor, que é o momento ideal da gente fazer a polinização, onde a gente vai ter a maior quantidade de pólen disponível. Então a gente faz essa polinização que foi comentada para que a gente tenha um sucesso, e a gente vai ver agora a diferença entre frutos que não foram polinizados artificialmente e frutos em que se desenvolveram com a polinização natural. Pode simular como é feita a polinização aí, tocando, como é? Não, geralmente é feito com pincel.
E aí não tem como... As flores são hermafroditas? São hermafroditas. Você poliniza ela mesmo? Ou não? Aí depende da variedade. A variedade vai... Tem variedades que são polinizáveis, autopolinizáveis. O caso da branca, por exemplo, as de polpa branca geralmente são autopolinizáveis. A pink, que é uma variedade que a gente vai mostrar depois, ela não é autofértil. Então não dá para usar o próprio pólen dela para polinizar. Eu preciso que uma outra planta de uma outra variedade ou de uma outra espécie esteja florando na mesma noite para eu colher esse pólen e utilizar. Eu posso até guardar o pólen na geladeira por 2 dias no máximo, mas eu prefiro usar o pólen do dia. Sempre usei o pólen do dia. Então, como eu falei antes, a gente tem essa relação de diferença no sucesso da produção dos frutos. Esses frutos foram produzidos aqui por polinização natural. Normalmente, a literatura diz que o polinizador natural da pitaia é o morcego, mas a gente nunca viu o morcego visitando flores de pitaia. O pessoal do Ceará que fizeram pesquisa com visitantes florais não registraram. E aqui a gente tem uma fruta que foi realizada a polinização artificial, né, a polinização manual. Então, se comparar essas duas frutas, né, ainda estão verdes, ainda não estão no ponto de colheita, mas são duas frutas com tamanho bem diferente. Essa bicha me furou aqui. De novo, velho. Então, meus amigos, né, a gente já aprendeu muita coisa e vocês vão saber agora questão de variedade, porque eu acredito, Rafael, que eu hoje vejo no supermercado pitaia laranja, pitaia vermelha, roxa, né? Aqui na propriedade aqui, que variedade que vocês têm aí? E me explica um pouquinho a questão dessas variedades. Bom, aqui na propriedade a gente está dentro da área da coleção, a primeira área que eu comecei a montar, como eu falei, eu transformei ela numa área de coleção. Eu tenho alguns materiais que eu costumo separar para utilizar eles e consumir frutas diferentes, tá? Diferente da área de cultivo comercial. A gente tem, a pitaia pode separar ela pelo menos em 3 cores, né? Quanto à polpa, em pitaia branca e pitaia vermelha, aí a gente vai ter a pitaia vermelha de polpa branca e vermelha de polpa vermelha, vermelha, roxa, aí, isso pode se generalizar, e a pitaia amarela. A pitaia amarela a gente pode separar também em 2 tipos. A pitaia amarela, todas elas têm polpa branca, mas ela pode ser amarela sem espinhos na casca e com espinhos na casca. A com espinhos é um outro gênero, né, a Selenicereus, e essa pitaia aqui, que é a amarela colombiana, tá, é uma planta que na nossa região ela não se desenvolve tão bem, eu tenho ela só aqui na coleção. É uma planta que está aqui na mesma idade dessas outras plantas, mas que não se desenvolve tão bem, mas eu tenho ela vai aparecendo alguns frutos, e normalmente aparecem espinhos no fruto. No próprio fruto tem espinhos, quando ele amadurece a gente consegue tirar esses espinhos com facilidade, mas ela aparenta bastante espinhos, como no caso desse botão floral aqui, ó. Dá para ver que tem espinhos aqui, ó, na região do ovário, que vai formar o fruto. Então tem bastante espinho aqui. Questão de sabor, Rafael, assim, muda alguma coisa, e questão de valores também influencia? Para pitaias de casca vermelha, né, tanto polpa branca como polpa vermelha, hoje os preços que eu pratico no mercado, eles são iguais para as duas. No mercado, você vai encontrar pitaia de casca amarela, principalmente a amarela colombiana ou a paloura do Equador, que são materiais diferentes, com preço bem mais elevado do que as outras. São pitaias que são mais difíceis de produzir, elas demoram mais tempo para maturação e tem um sabor, tem um brix muito mais alto do que os da pitaia de casca vermelha, né? Tanto a polpa branca quanto a polpa vermelha. Entre essas duas, né, que são as mais comuns, a pitaia de casca vermelha e polpa branca, isso vai de gosto, né, cada um, mas para o meu paladar, a branca me parece mais doce, embora o brix seja igual, a sensação é que ela seja mais doce, mas isso pode estar relacionado também à quantidade de pigmento que a vermelha tenha, e isso pode mascarar um pouquinho o sabor, pode influenciar no sabor, e isso vai do paladar de cada um. Isso não, você precisa provar a primeira pitaia para dizer se ela é melhor ou comparar uma ou outra, tá? O que é importante é que essa pitaia seja sempre colhida no ponto ideal de maturação. Isso é fundamental, porque eu acredito que isso vai influenciar também no sabor, né? Você colher num ponto ideal, né? A questão do açúcar. Então, às vezes as pessoas comem pitaia pela primeira vez e talvez esteja pegando uma pitaia e não foi colhida no momento correto, não foi adubada no momento correto, e sente aquele gostinho aguado, que eu vejo muita gente falando, não tem pitaia, não tem gosto de nada. E não é bem assim, né?
Isso vai variar muito, isso de variedade, entre as variedades, e também do momento de colheita. Então não adianta você ter a melhor variedade do mundo se você colhe ela no momento errado, colhe uma fruta verde, provavelmente ela não vai estar com o melhor sabor. Dentro dessas características, vocês vão ver algumas características dessas espécies, tá? E características que dá para separar alguns materiais, tá? Você não consegue classificar pelo cladóide, você precisaria ter um material com a origem registrada, ou pelo viverista, ou pelo produtor, para saber que material é aquele, mas dá para identificar, por exemplo, a cor da polpa, dando uma olhada com cautela no cladóide e na flor, por exemplo. A gente pode ver isso agora. Essa daqui, por exemplo, é uma pitaia de polpa branca. Então vocês veem que existe aqui nos espinhos, nas gemas, uma ondulação. Isso é característico de Hylocereus undatus, né, que é a espécie de pitaia de polpa branca. Normalmente, pitaias com essa característica vão ser pitaias de polpa branca. Essa outra aqui, ó, vocês vão ver que essa é uma pitaia, essa aqui é a pitaia pink, tá? Vocês vão ver que essas ondulações nos espinhos já é bem menor e vai aparecer essa serosidade que é natural da pitaia, dessa variedade, dessa espécie, tá? Então isso aqui não é nenhuma doença, não é nada que está acontecendo com ela. É normal de aparecer isso aqui nessa pitaia. E mais para frente vocês vão ver algumas pitaias que são de polpa vermelha. Então aqui, ó, nessa pitaia, essa é uma pitaia de polpa vermelha, então vocês veem que as ondas, as ondulações dos espinhos aqui são bem menores, e nesse caso aqui é uma pitaia de polpa vermelha. Então com isso aqui já dá para identificar, ter alguma noção. Você vai ver também que o botão floral das pitaias de polpa vermelha tem um pouquinho de roxo aqui nessas brácteas, então isso dá para a gente identificar em algumas frutas e conseguir tentar deduzir aí um pouquinho dessa coloração da polpa. É óbvio que você precisa que esse material seja bem referenciado para que você consiga saber o que, é que você está plantando ou não. Uma das etapas que é importante, né, Rafael, é o espaçamento da pitaia, né? E aqui a gente está vendo, vocês podem ver, até um consórcio. Isso aí até o produtor pode estar até plantando sua pitaia e fazendo também esse consórcio. E é claro que para se ter um consórcio que beneficie tanto a pitaia como a laranja aqui nesse caso, precisa ter um espaçamento correto, não é isso, Rafael? Aqui o inicial foi um teste do espaçamento, né? Na época que a gente começou, estava se pensando muito nessa questão de espaçamento, o que seria interessante. Então, obviamente, é um cacto, a pitaia cactácea que tem espinho e a gente não pode deixar ela muito adensada para melhorar o trânsito, para que você consiga ter acesso aí a tuas plantas. Aí eu testei lá naquela área que a gente viu da coleção, a gente tem um espaçamento lá de 3x3, é um espaçamento bom. Com o plantio das pitaias em tutor vivo, que é o caso daqui, da Glericidia, eu imaginei que fosse necessário um espaço maior. E aí eu testei um espaçamento adensado na linha, ou seja, diminuir de 3 metros para 2,5. Então, entre plantas dentro de uma linha, a gente tem um espaçamento de 2,5 metros. E entre as linhas, ou seja, um espaçamento aqui de rua, de fileira, a gente tem um espaçamento de 4 metros, tá? Depois, ao longo do tempo, uns 2 anos de avaliação, que essa pitaia está aí com um pouco mais de 2 anos, eu avaliei que esse espaçamento estava muito grande para a pitaia, então estava sobrando terreno, um pedaço do terreno que eu não estava utilizando. Seria interessante aqui para o caso de uma área mecanizada, então que a gente pudesse usar um tratorzinho aqui para circular entre as áreas, beleza, esse espaçamento estava ótimo, mas como não é a nossa realidade, esse espaço que não estava sendo utilizado eu implementei com o consórcio com tangerina, né, com citros. Nesse caso aqui, como a citros vai ser a cultura secundária, né, a pitaia é a cultura principal, quem vai sofrer a poda mais drástica para a manutenção do tamanho são os citros. Então essas plantas de citros vão ser podadas de acordo com o espaçamento para dar espaço para a pitaia crescer e a gente tentar aproveitar essa área para fazer aí uma segunda receita com as tangerinas, que é uma cultura fácil de se comercializar aqui na região. Não tem muito problema com ela, qualquer atravessador, ceasa, até o próprio consumidor final, a gente consegue comercializar tranquilamente os citros.
Intercalando aqui, Rafael, eu estou observando também que tem uma irrigação, né, de gotejamento, né? Apesar da pitaia ser uma cactácea, ela precisa para produzir uma certa quantidade certa de água. No caso aqui, irrigação, a gente pensou primeiro nessa irrigação em 2020, tá? 2020, 2021, a gente passou por um problema sério de falta de água, a gente teve o menor índice de chuva dos últimos 15 anos na região, então esse problema nos levou à necessidade de instalar um sistema de irrigação. A gente tem gotejadores do tipo dripper aqui, e aspersores do tipo botão, que estão na pitaia. Então essa irrigação ela vem para suplementar essa pitaia, essa cultura, já que a gente passa por um período de estiagem aí de em torno de 8, 9 meses. Então existem trabalhos científicos aí que mostram que a pitaia, depois da irrigação, a cada dia que passa ela vai diminuindo a absorção de carbono, ou seja, sem carbono a planta não cresce. Então essa taxa de respiração da planta vai diminuindo até quase zerar aí depois de 10, 12 dias. Então é interessante que a gente faça a irrigação. Esse turno de rega está a 3 vezes por semana, então segundas, quartas e sextas, que a gente consegue irrigar dividindo ele em 3 vezes por semana e irrigando em torno aí de 10 litros por planta, 10 litros de água por planta. E o legal também da gliceride, né, que ela deixa esse ambiente mais frio, vamos dizer assim, né? Se não fosse ela, talvez a planta até necessitasse até de mais água, vamos dizer assim, né? Aí como eu comentei lá antes com a gliceride, que a gente consegue usar essa parte aérea dela, toda essa folhagem dela, como cobertura morta, para proteger ainda mais o solo, e ela vai dar esse efeito aí de sombreamento, de menor temperatura no ambiente de produção dessas plantas. Chegando no final já, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu acho que a gente falou um pouco na prática e na realidade aqui da pitaia da roça, e acredito que serviu muito para vocês aí matar um pouquinho da curiosidade sobre a pitaia, né? Antes, Rafael, da gente falar um pouco da colheita, né, que vamos aqui abrir especialmente para vocês aí na prática, né, eu gostaria de saber um pouco dos benefícios da pitaia para a saúde humana, né? Bom, a pitaia é uma fonte rica em vitamina A, vitamina B, também em agentes antioxidativos, né? A gente vai eliminando aí os radicais de oxigênio que estão no corpo, e isso melhora as condições do corpo. Também é rica em fibras, vai te dar uma sensação de saciedade muito maior. Não é uma fruta que te causa embuchamento, né? Aquela sensação pesada, ela é uma fruta suave, mas vai te dar a sensação de saciez. Isso ajuda o pessoal que está em dieta, também tem bastante sementes que ajudam no trato digestivo. Tem várias vantagens em relação ao consumo da pitaia, tá? E óbvio, quando a gente fala de saúde humana, a gente precisa pensar também na diversidade da alimentação. Então é uma fruta diferente, é uma fruta nova que vem para agregar mais, aí para trazer maior qualidade de vida para todo mundo. Além de bonita, ela é bem benéfica, né, para a saúde humana. Vamos abrir uma aí para a gente ver se ela é bonita. Vamos, bora colher, gente. Chega cá. Ó, pessoal, o que o Gilson perguntou antes era sobre quanto tempo levava para ela ficar madura. Então, lá da abertura da flor até ela ficar madurinha desse jeito, vai entre 30 a 35 dias. Normalmente eu colho ela com 32, 33 dias, quando eu faço a colheita, para evitar aquele problema de rachamento. Essas aqui, ó, a cicatriz do resto floral, ela tá bem tranquila, não tá com sintomas de rachamento nenhum. Essa aqui começou a abrir, mas isso aqui não causa nenhum problema à polpa da fruta, então ela tá apta a ser colhida. Com o auxílio de uma tesoura de poda, uma tesoura de colheita, a gente vem, faz esse corte aqui, ela sai facilmente, tá? E aqui a gente tem a nossa pitaia. Ô Rafael, essa questão, essa injúria que você fez na colheita, tem alguma, vamos dizer assim, para dar doença aí ou não? Ela causou um dano ao cladóide. Esse dano ele pode servir como abertura para entrada de patógenos, mas normalmente isso não acontece, tá? É muito difícil que haja aí um problema fitopatogênico nessa pitaia por causa dessa abertura para colheita. Tá? Normalmente os maiores problemas que a gente vai ter, né, são em relação ao ataque do aripuá, que pode danificar os frutos e os botões florais, e podridões, como a gente falou, no caso quando você enterra a pitaia demais, ou quando tem uma grande quantidade de umidade no solo, essa pitaia, a base, né, aquela região próxima ao solo, geralmente apodrece. Esses são os maiores problemas que a gente encontra com a pitaia.
Beleza, vamos abrir ela agora pra gente dar uma olhadinha. E vocês vão colocando logo aí nos comentários se vocês já comeram pitaia. Se não comeram pitaia, certamente se entrar no Instagram Pitaia da Roça. Pitaia da Roça você vai encontrar. Quer dar uma mordida, João? Eu vou dar uma mordida aqui. Vampirinho. Mas é boa de verdade, viu? É brincadeiras à parte. A bicha entra fácil na boca, ó. Mas bem docinho. Eu acho que, como o Rafael disse, eu já comi outras pitaias em supermercados, que eu já comprei em João Pessoa. E realmente eu não senti gosto de nada. Senti gosto assim daquele melão aguado, né? É o que a gente vai ver aí em relação ao tempo em que ela foi colhida, né? O que a gente não comentou lá em cima, falando das outras frutas, é que a pitaia é um fruto não climatérico. Embora essa classificação esteja um pouco defasada, mas a gente considera a pitaia um fruto não climatérico, ou seja, aquele fruto que não amadurece depois de colhido. Então, se colher ela verde, ela vai se manter verde aí durante um bom tempo. Show de bola. Ela pode Rafael. até formar cor, né, na casca, ela pode até colorir a casca, mas a polpa não vai ter os açúcares que são interessantes para o nosso paladar. Então é isso, né? Valeu, o podcast Arretagro ficou aí com a pitaia. Estão servidos?